Este vídeo é dedicado ao tema produtor rural, que está dentro de uma pauta maior dos agentes econômicos. Como sabemos, a nossa lei possui restrições para pedidos de recuperação ou falência envolvendo devedores, cooperativas, associações, fundações. E dentro dessa perspectiva, houve um amplo debate para ampliar o espectro de envolvidos em procedimentos concursais, no que aparentemente não está passando no texto final e não haverá modificações, e é uma perda de oportunidade para resolver um problema que envolve diversos negócios relevantes nacionalmente. Para compreender parte dos problemas do PL, é importante entender sua história. Em síntese, no ano de 2016 foi criado um grupo de trabalho para fazer uma reforma com um texto amplo para alterar a lei falimentar. Este texto foi tirado pelo Executivo, ainda na época em que era um rascunho e foi tratado como um texto definitivo. E a partir daí, com jogos de poder iniciados naquele momento, no ano de 2017, foi criado o PL 10.220, que posteriormente foi incorporado ao PL 6229 de 2005. Este último PL recebeu uma emenda ao plenário do deputado Alceu Moreira, que acabou criando uma série de regras para regular o setor e criado pelo setor, este texto, foi inserido sem nenhuma modificação e sem uma análise do resto do contexto do projeto. Entre os efeitos desta falta de visão global, destaco dois aspectos. O primeiro é que o PL cria muitos casos de créditos não sujeitos a recuperações judiciais, mas não organiza em um capítulo próprio, deixa jogado ao longo do texto, o que dificulta a análise de qualquer intérprete. Um segundo aspecto que poderia ser destacado, entre as hipóteses de exclusão está uma que diz: não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados. O objetivo desta redação, que foi fruto de um jogo de poder do grupo das cooperativas, era de evitar a sujeição à recuperação das cooperativas de produção nas suas relações internas. Claro que surge uma reclamação de falta de paridade entre concorrentes do meu setor, os produtores rurais e as cooperativas. Diga-se de passagem, neste ponto, só existe esse problema porque não houve uma análise técnica conjunta, mas inserções de regras por jogos de poder. O tema do produtor rural já foi enfrentado diversas vezes na jurisprudência, inclusive no STJ, e se subdivide em dois problemas. Porque o primeiro deles, por conta do artigo 48, que menciona um prazo de 2 anos para pedir recuperação judicial, a controvérsia é saber se 2 anos é de atividade ou de registro, no que a tendência jurisprudencial é muito clara em dizer que é 2 anos de atividade. Embora, claro, possamos questionar do porquê manter na lei essa exigência de prazo para pedir recuperação judicial, que não é nada útil e também nem comum em outros países. O segundo problema específico diz respeito a saber se dívidas anteriores ao registro também podem ser submetidas ao procedimento de recuperação judicial. E me parece que o ponto é a impossibilidade de separar os procedimentos. Quem sustenta em sentido contrário normalmente alega que contratou com alguém que estava submetido ao regime de insolvência e, portanto, pleiteia um direito adquirido. Mas na eventual falência, como nós faríamos? Deixaríamos que dívidas anteriores seriam regidas por um regime de insolvência e as posteriores por um regime de falência? Como seria possível termos dois regimes concursais universais simultaneamente sobre o mesmo patrimônio? É apenas impossível. Os problemas anteriormente mencionados, jurisprudenciais, não são propriamente resolvidos no PL. Sobre o cabimento da recuperação, de concreto, ocorre no artigo 48 a modificação de um parágrafo e o acréscimo de outros três, e, em síntese, afirma a possibilidade de recuperação de produtor rural, inclusive da pessoa física, o que retira parte da controvérsia jurisprudencial. Ao lado disso, cria série de requisitos documentais e expande o número de documentos possíveis para serem entregues, com expressões similares ao que consta atualmente, como entregue tempestivamente. Mas, de concreto nesta parte, o que muda, já que a jurisprudência tem se encaminhado por dizer que tais documentos são meramente exemplificativos. Considerando a possibilidade expressa na lei de pedido de recuperação judicial para o produtor rural pessoa física,
a lei restringe que somente credores que decorram exclusivamente da atividade rural é que podem ser inseridos no procedimento. Isso para evitar que dívidas pessoais entrem também na recuperação judicial, se não relacionadas com a atividade. Auxilia indiretamente na interpretação de que a atividade é que deve ser preservada e não o devedor. O efeito colateral possível é simplificar a proteção de bens inerentes à atividade nos casos de confusão patrimonial. Outro aspecto do texto indica que somente podem ser submetidos ao procedimento de recuperação judicial de produtor rural os créditos que estejam discriminados nos documentos do artigo 48. O objetivo era de evitar que o crédito fosse concedido com base em uma contabilidade e que aparecessem novos credores. O problema é similar ao que já ocorre nos casos de consolidação processual e substancial, nos casos de grupos de sociedades. Não houve uma análise conjunta do PL. E tive a oportunidade de participar de debates com alguns deputados e com os players do mercado que fizeram esse texto base para observar que o assunto já tinha sido endereçado em capítulo próprio, o de consolidação processual e substancial, que a contabilidade pode ser ajustada a qualquer tempo, não é a contabilidade de 2 anos atrás, é a de ontem, e, portanto, pode ser objeto de modificação, inclusive com notas explicativas. Indiretamente, nós podemos ter a escolha pelo devedor de quem está submetido à recuperação judicial e fere a ideia de concurso universal de credores. Os players e deputados viram o erro apontado e concordaram em modificar, mas isso já era a véspera da votação na Câmara e houve um acordo para impedir quaisquer ajustes de texto, o que faz com que, até hoje, tenhamos tais vícios nas regras postas. Uma nova restrição de créditos sujeitos à recuperação judicial está na redação confusa dos parágrafos 7º e 8º do artigo 49. Em síntese, uma exigência do Executivo que impede que dívidas já renegociadas, conforme o manual do produtor, possam ser objeto de recuperação judicial, já que subsidiadas e controladas pelo poder público. A tentativa aqui é de evitar que, com a concessão da renegociação, ocorra uma nova concessão e, portanto, uma dupla concessão com a recuperação judicial. Também não se permite a inserção de créditos decorrentes de compra de propriedades rurais dos últimos 3 anos. E, neste ponto, é uma exigência dos representantes dos próprios produtores rurais. Qual era o receio? De perda da liquidez na venda de propriedades rurais por conta da possibilidade de inserção na recuperação judicial. Uma última restrição diz respeito à vedação de sujeição de cédula de produto rural com liquidação física e, claro, nós temos outras espécies de CPRs que não estão aqui abrangidas no texto. Mas essa reforma, neste ponto, não parece tão importante, já que existe uma lei deste ano aprovada no Congresso que já dispõe sobre a ausência de efeitos de recuperações judiciais sobre CPRs e outras questões adicionais. Já havia mencionado anteriormente de uma falta de sistemática da lei em vários pontos. E aqui mais uma demonstração. Nós temos várias regras de exclusão de créditos, mas todas elas valem apenas para a recuperação judicial comum. Não valem para a recuperação judicial especial, a extrajudicial e para a falência. Não ocorre como na alienação fiduciária, que está excluída em todas essas hipóteses de participar. E, portanto, conforme a escolha do procedimento, poderá ocorrer uma submissão do crédito ou não. Em síntese, o PL faz diversas modificações. De positivo, assegura que o produtor rural possa pedir recuperação judicial, inclusive pessoa física. De negativo, cria restrições marcadas muito mais por duelo de forças do que por razões técnicas. Gera novos e graves problemas de sistema.